Paulo Fares. 9 de outubro de 2016, essa é a terceira parte da reunião, o estudo hoje sobre pontos cantados da Umbanda. Bom, essa pesquisa se destinou a entender um pouco dos pontos cantados da Umbanda. Foi um trabalho conjunto da Rita e meu que nós apresentamos em fevereiro de 1990. Para fazer esse trabalho, nós fizemos uma pesquisa e aí uma coisa foi puxando a outra e nós fizemos também uma parte onde a gente fala sobre o som, porque nós consideramos que isso era importante. Uma vez que você canta um ponto, nós entramos um pouquinho, uma forma bastante rápida na questão do som. Então esse trabalho é composto por uma introdução, algumas considerações sobre o conteúdo dos pontos cantados, a terceira parte, o som, a intensidade, altura e timbre, e o ritmo, os sons e os pontos cantados, o aspecto musical dos pontos cantados, considerações finais e um glossário, onde a gente fez em ordem alfabética algumas palavras-chave que nós consideramos importantes em função dos pontos. Então nós partimos de duas perguntas básicas, duas perguntas iniciais. Você sabe o que é um ponto cantado? Eu não sei. Você sabe por que cantamos um ponto? Então essa era a proposta e juntos nós vamos desenvolver essa análise. Os pontos cantados, sendo uma prece ou hino de força e de ligação fluídica de chamadas astrais das entidades na corrente de Umbanda, devem merecer todo o nosso respeito, mesmo porque são dados pelas entidades, são pontos de raiz. Só um parênteses aqui. Esse trabalho foi baseado nas obras do W.W. da Mata e Silva, Umbanda do Brasil e Lições de Umbanda e Quimbanda. As referências bibliográficas estão todas no final. A Umbanda é um movimento do círculo inicial do triângulo e esse é o ternário ou a tríade que exterioriza suas vibrações através de 3 formas ordenadas pela lei, que são místicas e simbolizam a pureza, a simplicidade e a humildade. A pureza nega o vício, o egoísmo e a ambição, e é simbolizada pela forma das crianças. A simplicidade é o oposto da vaidade, do luxo e da ostentação, e é simbolizada pela forma de caboclos, sendo que a palavra caboclo é genericamente usada para qualificar todos os espíritos que se apresentam sob a forma de índios ou índias, os caboclos e as caboclas. E a humildade que encerra os princípios do amor, da paciência, ou seja, a negação do poder temporal, é simbolizada pela forma dos pretos velhos. Essas 3 formas, crianças, caboclas e pretos velhos, traduzem o princípio ou nascer, o meio ou a plenitude da força e a velhice ou o descanso. E as suas manifestações, chamadas incorporativas, têm tríplice característica e se externam pelas flexões fisionômicas, vocais e psíquicas, pelo ponto cantado ou prece e pelos sinais riscados ou pontos de pemba. E aqui no nosso trabalho nós vamos ficar com o segundo item, que é o ponto cantado ou a prece. É nela que nós vamos nos ater. Por questões práticas, nós dividimos a exposição em 2 níveis. O conteúdo dos pontos cantados, tomando por base as palavras-chave de cada linha vibratória, e o aspecto musical dos pontos de cada vibratória a partir das respectivas tonalidades. E essas palavras-chave também foi uma busca nossa, que nós pegamos esses pontos que nós tínhamos anotados e um por um, em cada vibratória, nós fomos ticando, vamos dizer assim, quais eram as palavras que se repetiam em cada ponto. Então, nos pontos dessas vibratórias específicas, nós vamos encontrar mais ou menos sempre as mesmas palavras, tá? De uma forma ou de outra. Algumas considerações gerais sobre o conteúdo dos pontos cantados. Nós constatamos que algumas palavras ou expressões se repetem dentro de cada linha vibratória,
o que confirma que cada linha vibratória tem suas particularidades e a sua própria forma de expressão. A essas palavras e expressões nós denominamos palavras-chave. Então, se esses pontos cantados são transmitidos por entidades que pertencem a diferentes faixas vibratórias, podemos entender por que se expressam diferentemente, cada qual na sua respectiva linha de vibração. Para entendermos melhor isso, vamos definir as 7 linhas da Umbanda. Então, assim, para cada linha vibratória, para cada uma dessas 7 linhas da Umbanda, para cada linha vibratória, nós temos um elemento, que é terra, fogo, água ou ar, tá? Temos o planeta regente e temos a palavra-chave e temos também a cor. Então, começando pela vibratória de Oxalá, que significa o maior. E aqui eu abro aspas para o trabalho da Umbanda, a bibliografia Umbanda do Brasil. Significa o maior, aquele que está acima de todos os orixás. São entidades que se apresentam sob a forma de caboclos. Trabalham na magia positiva com o elemento fogo e na corrente eletromagnética solar. Oxalá ou Orixalá significa a luz do Senhor, o reflexo da luz do Senhor. As palavras-chave são meu Pai, poder, lei suprema e proteção. E a cor é a branca. É isso? Na vibratória de Iemanjá estão situados os espíritos que se apresentam sob a forma de caboclos, que estão ligados ou que trabalham dentro da magia positiva com os elementais das águas na corrente magnética lunar. Deusa das águas, um orixá feminino, o elemento água. E Iemanjá é o princípio duplo gerante, o eterno feminino. As palavras-chave são areia, senhora do mar, sereia, cabocla e mar. E a cor é o amarelo. Na vibratória de Iori, onde estão situados os espíritos que trabalham na magia positiva com os elementos ar e terra, pela corrente magnética do planeta Mercúrio. Iori é a potência divina manifestando-se, a vitalidade saindo da luz ou da energia. As palavras-chave são criança, criancinha, trazer a luz e céu azul. E a cor é o azul. Vermelho. Errei? Então, arrumando. A vibratória de Iori, a cor é o vermelho. É a vermelha. A vibratória de Xangô, onde estão os espíritos que trabalham na magia positiva com os elementos da água e do fogo, pela corrente eletromagnética do planeta Júpiter. Se apresentam como caboclos. Xangô significa o senhor das almas e do elemento ígneo. As palavras-chave são lei, pedra, pedreira, cachoeira, machado e mata. A cor é o verde. A vibratória de Ogum, onde estão situados os espíritos que trabalham na magia positiva com os elementos fogo e água pela corrente eletromagnética do planeta Marte. Se apresentam como caboclos. Ogum significa o fogo da salvação ou da glória. As palavras-chave são guerreiro, espada, escudo, bandeira, mata, clarim e a cor é a laranja. Oxóssi. A vibratória de Oxóssi, onde estão situados os espíritos que trabalham na magia positiva com o elemento terra e ar, pela corrente eletromagnética do planeta Vênus. Se apresentam sob a forma de caboclos e caboclas. Oxóssi significa a ação envolvente dos viventes da terra, o Senhor caçador das almas. As palavras-chave são caboclo, mata, sabiá, jurema, rei e a cor é a azul. E por fim a vibratória de Iorimá, onde estão os espíritos que manipulam a magia positiva sobre todos os aspectos, inclusive pelas rezas.
tudo se relacionando com os elementos da natureza, ar e terra, pela corrente magnética do planeta Saturno. Se apresentam como pretos velhos. Yorimá significa palavra reinante da lei, potência da palavra da lei. As palavras-chave são preto velho, aruanda, cachimbo, pai preto, mironga, congo e congá. E a cor é a lilás. Essa era a única que eu tinha certeza. Então vamos falar um pouquinho do som, para depois a gente entrar na questão do... Você pode só repetir rapidamente qual que é a relação da vibração com a cor? Pode falar. Fala. A Rita sabe de cor. Oxalá. A vibração da cor é o seguinte: quando nós começamos a fazer o trabalho, à medida que se foi trabalhando, descobrimos que cada vibratória também tinha a sua entonação. Então, por exemplo, Oxalá era dó. Não, isso nós vamos falar depois, da cor. A cor. A cor é por causa de uma coisa chamada vibratória. Quando tem o prisma de cores, era para reverenciar cada uma. Então, na vibratória do som, também tinha... Corresponde uma vibratória visual, exatamente, de luz. Do prisma da luz, foi do prisma de cada vibratória. Exatamente. Montar arco-íris, né? Isso. Que é também, são também as cores que em alguns momentos também na gira, dependendo da necessidade, quando a entidade pedia, a gente tinha aquelas lampadinhas que fazia tipo uma cromoterapia na pessoa que estava dentro do congá, entendeu? Por isso a cor. Nossa, uma mitologia muito sofisticada. É muito lindo. Sim. Muito pouco. Então vamos falar rapidamente do som, que nós dividimos em duas partes. Nós vamos falar intensidade, altura e timbre, e depois a questão do ritmo. Quando nós falamos, a energia liberada pela vibração das cordas vocais propaga-se através do ar sob a forma de onda sonora. Onda é a propagação de energia sem transporte de matéria. Essa onda faz vibrar os tímpanos de uma pessoa próxima, nela gerando uma sensação sonora. Respondendo a pergunta dele. Tá. No ouvido, o tímpano é a parte do ouvido externo sensível às ondas sonoras. Quando atingido por elas, ocorrem variações da posição de seu centro que, após serem transmitidas ao ouvido interno, são transformadas em impulsos nervosos. Esses impulsos se propagam ao longo do nervo auditivo, dando lugar à sensação sonora no cérebro. O som é o resultado da vibração dos corpos. O corpo que vibra chama-se corpo sonoro e, por abreviatura, chama-se som, ao próprio estado vibratório. 3 qualidades distinguem os sons uns dos outros: a intensidade, a altura e o timbre. A intensidade aumenta com a amplitude das vibrações. A altura é a qualidade do som, que depende de sua frequência. Ela causa no ouvido as sensações de grave e agudo. O som é tanto mais agudo ou mais alto quanto maior for a sua frequência. E tanto mais grave ou mais baixo quanto menor for a sua frequência. O timbre nos permite distinguir 2 sons de igual intensidade e da mesma altura, produzidos por instrumentos diferentes. Para que um som tenha continuidade, é necessário ter ritmo, que é uma sucessão de termos fortes e fracos que se alternam com intervalos regulares numa frase musical, cadência e compasso. Assim, o ritmo é um dos elementos constitutivos da música junto com a harmonia e a melodia. É o ritmo que permite estabelecer relações de duração, intensidade e timbre, por meio dos quais os sons se organizam em linguagem expressiva e fluente. Isso é importante para a gente entender daqui a pouco, porque nós dizemos que o ponto cantado é uma forma de movimentação de energia. Por isso que é importante a gente ter esse pano de fundo aqui. Na música, a função do ritmo é de criar estados de tensão,
exprimir a energia vital por meio de acentuações e alternâncias de termos fortes e fracos. Dos 3 elementos da música, ao lado da melodia e da harmonia, o ritmo é o único que se encontra em todas as artes do tempo ou do espaço, representando nelas o elemento primordial, essencial e estético, responsável pela organização e proporção das linhas, cores, formas e sons. Tudo bem até aqui? Tudo. Os sons e os pontos cantados. A partir dos trabalhos de W.W. da Mata e Silva, constatamos que os pontos cantados foram transmitidos pelas entidades de caboclos, pretos velhos, crianças e exus. E aqui eu abro aspas para esse trabalho. E conservam ainda muito de suas expressões verdadeiras, isto é, conservam ainda muito de seus valores mágicos, conforme foram cantados pelos nossos protetores no passado distante, dentro, naturalmente, da vocalização especial que eles deram para cada um. Fecha aspas. Assim, a palavra cantada ou falada foi-nos dada por outorga, pois que, sendo nada mais nada menos do que o próprio som articulado, esse som é universal e, em sua essência, traduz o próprio verbo divino, ou seja, a voz das potências superiores ao Cristo planetário. Entendemos então que essa vocalização é um aspecto essencial em se tratando do ponto cantado, que é uma forma de expressão que movimenta energias. Assim sendo, certas palavras, através de um hino ou ponto, são de uma poderosa força invocatória. Temos então em ação o que os hindus chamam de mantras cantados, que entram em estreita ligação com o que na Umbanda denomina-se linhas de força. Dessa maneira, temos o hino ou ponto mantrâmico, quando certas palavras, frases, sílabas ou vogais são coordenadas com acentuada repetição rítmica dentro de determinadas inflexões musicais ou cantadas, que passam a vibrar em relação com as forças mágicas correspondentes no éter astral. O que é diferente dos hinos religiosos, que são cantados com frases de inspiração religiosa, de acordo com a chamada escala musical, que despertam sentimentos místicos e a fé. Daí a regra: os mantras constam de sons rítmicos. O som é o mais eficaz e poderoso agente mágico e a primeira chave para abrir a porta de comunicação entre seres no plano físico e os seres do plano astral. Convém salientar aqui, com base no exposto, que batucadas, gritos, palmas são projeções vibratórias confusas que vão afinar diretamente com o que há também de mais confuso no astral. Essas cantorias e batucadas são pontos de atração para espíritos atrasados ou para o astral inferior. Alguma observação? Toca por vamos seguir. Essa última parte. O aspecto musical dos pontos. Não, a cara que ele fez. A cara que você fez. Ok. Essa última frase. Não sei. Então, o batuque, ele cria uma certa, assim, seria uma bagunça, meio ruído, assim, para atrair os espíritos são demais. O que nós entendemos é o seguinte: quando você bate um atabaque ou um tambor, alguma coisa, quando eles aumentam muito a altura, eles passam a não cantar, eles passam a gritar. Quando você grita, você perde algumas sensações de calma, de paz, de tranquilidade para passar para o outro. Então vira uma bagunça, vira uma cantoria, não um ponto, tá? É levado a barulho de tambor. Apesar que o atabaque muito bem batido é uma excelente coisa. Agora, quando ele extrapola decibéis e outras coisas, as pessoas ficam lá meio tontas, inclusive rodando, sem saber o que estão fazendo. Acho que não para chamar, mas acaba atraindo esses que espíritos. não eu achei que era intencional, você atrair para então converter para... É uma energia... Não, então aí você fica meio tonto. Aí é o descontrole mesmo. Exatamente. O que absolutamente não é o caso do terreiro do seu Sebastião. Você foi, Paulo? Foi. Não é o caso. Porque lá eles batem o atabaque. Muito bem batido. Mas o atabaque é super... Lá em Minas nós fomos.
E o atabaque é super bem batido e ele sustenta o ponto cantado. Não sei se vocês chegaram que agora reparar. tudo vai fazer um sentido diferente, né? Agora você vai olhar de disso. novo, você vai olhar diferente para a questão do seu Sebastião, entendeu? Então, o atabaque lá, ele sustenta o ponto. Ele sustenta o ponto cantado. Se você lembrar do que aconteceu mesmo lá, você vai saber. palma é legal quando você dá ritmo. Agora, quando o problema é extrapolar. Entendi. Isso que faz o excesso não é legal. O aspecto musical dos pontos cantados. A música tem sua especificidade na tonalidade, que é a propriedade característica de um tom ou o caráter de um trecho de música relativa a um tom geral predominante. O tom é a qualidade física do som que se distingue pela frequência do movimento vibratório. Isto é, o intervalo existente entre cada nota, causando graus de elevação ou abaixamento do som. Para isso usamos o sustenido, que eleva meio tom. Você não quer? Vamos começar a botar um pouco de som aqui? Então você pode fazer, sei lá, você pode fazer um dó maior e um dó e um sul. Isso é um dó maior. Sobe meio tom. Mas você quer fazer o dó ou sustenido? Não, o dó sustenido maior. Tá. E então o sustenido eleva meio tom. Então, se eu tenho a tecla aqui, se eu estou no teclado, eu tenho a tecla aqui, eu tenho a tecla preta, eu vou para a direita, eu subo meio tom. Se eu vou para a esquerda, eu desço meio tom e faço bemol, tá? Então, produzindo tonalidades maiores, isto é, sons mais altos e agudos. E o bemol, que é o que você fez agora, né? Que baixa meio tom, produzindo tonalidades menores, sons mais baixos e mais graves. Quando emitimos simultaneamente 2 ou mais sons, temos um acorde, que por sua vez tem também tonalidades maiores e menores. Então... Ah tá, eu fiz o acorde direto. Você fez o acorde direto. Você consegue dar um dó? Esse é o dó. Dó. Aí sustenido. Agora bemol. Você percebe? Você tem o dó, ele sobe e ele desce, né? Então ele vai o mais agudo e o mais grave. Então nós temos numa pauta, né, a representação gráfica das notas. Então a pauta tem 5 linhas e 4 espaços. Nós fizemos a clave de sol porque é o que a gente vai usar. E aqui as notas colocadas na pauta. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e mais um dó aqui faria uma oitava. Tá? Então, falando agora das vibratórias, a nota da vibratória de Oxalá é o Mi. Dá um Mi para todo mundo. Um Mi. Vamos fazer um acorde de Mi maior, só para... Tá? Então é neste tom que nós deveremos cantar os pontos da vibratória de Oxalá. Vamos passar para Iemanjá. A nota de Iemanjá é o Si. Isso é um acorde, né? Você quer a nota só? Eu quero só a nota, só para o pessoal perceber. É sempre maior, tá? A nota da vibratória de Iori é o Dó, que é a vibratória das crianças. A nota da vibratória de Xangô é o Sol. Da vibratória de Ogum é o Fá. Oxóssi é o Ré. E Iorimá é o Lá, que são os pretos velhos. Tá? Então... E é sempre maior? É sempre maior. Não usa não. Muito difícil descer, né, Rita, para os bemóis. Muito difícil. É sempre nos tons. É porque o menor em geral ele inspira uma certa melancolia, né? É mais sombrio o acorde, eu acho. Eu também acho. Se você faz um... É mais triste, né? É mais triste, ele é mais melancólico, né? Apesar que tem alguns pontos que tem essa
essa toada da melancolia, entendeu? Mas de uma forma geral, então Oxalá é o Mi, Iemanjá é o Si, Iori é o Dó, Xangô é o Sol, Ogum é o Fá, Oxóssi é o Ré e os pretos velhos, Yorimá, é o Lá. Então a cada linha vibratória corresponde uma nota musical. Nós acreditamos não se tratar de uma nota isolada, mas de um indicador da entonação de voz, o tom, a vocalização adequada para os pontos de cada linha vibratória. E agora nós vamos cantar. Nós separamos aqui Já estava ansioso. um ponto de cada linha, tá? Então essa parte aqui eu vou deixar para o conta da Rita. A vibratória de Oxalá, a sua nota é o Mi. Os pontos cantados são verdadeiras invocações de grande misticismo. O André te dá o Mi. Oxalá, meu Pai, tem pena de nós, tem dó. Se as voltas da terra é grande, seus poderes são maior. Esse é um ponto cantado de Oxalá. Então, deixa eu só ir. E só entender, o instrumento ele acompanha ou ele só dá? Não, a gente só canta. Só voz. Em tese lá a gente só cantava. Então, ainda falando um pouco da vibratória de Oxalá, esses pontos aqui foram passados para nós dentro da gira, dentro do Congá, tá? Então, alguns caboclos que já se identificavam, que tinham um nome, a gente já sabia quem era. Então, nós temos os pontos de chamada, os pontos de firmeza e os pontos de subida quando a entidade vai embora, tá? Então, esse caderninho aqui é só de Oxalá. Tem algum aqui que você quer contigo? E esses pontos eram específicos desse centro que vocês iam? Ou eles já foram compartilhados com outros centros? Esse aqui é o hino da Umbanda. Só para ter. Hã? Esses pontos, eles eram específicos desse centro ou eles são compartilhados pela... Não, vários terreiros de Umbanda, de Candomblé, participam dessa... Mudam algumas palavras. Muda pouca coisa. E aí é que entra o negócio. Eles cantam em total desacordo com a vibratória e a sintonia que eles deveriam atingir. Então, eu andei correndo gira, eu sabia os pontos, mas era impressionante como eles mudavam. Eu também sei tocar teclado e tal. Eles mudavam de um... No meio da... Nossa, isso é que às vezes não atrai a vibratória certa que devia atrair. Entendi. Aí se diz que o ponto, que não seguraram o ponto. Exatamente, por isso que a gente tem os de firmeza. Normalmente nós abríamos e depois tinha o de firmeza. A entidade pedia. Ou onde nós íamos, tinha uma pessoa que puxava os pontos. E puxava na tonalidade certa. Então a gente mas acompanhava. não tem ninguém dando o tom. Esse que é o interessante, né? Não. Ou seja, isso é algo que tem que ser desenvolvido e aprendido para você puxar no tom certo. Nós aprendemos isso quando começamos a fazer o trabalho. Na ocasião, eu comecei a levar o diapasão. Tá. Porque o diapasão me dava o Lá. Então, a partir do diapasão, a gente ia ou para cima ou para baixo, sabe? Aquele bem baixinho para a gente conseguir pegar. Mas tinha uma pessoa que dava o tom certo. E aí a gente... Entendi. Porque quando nós fizemos isso, eu cantava e ela tirava no piano. Por isso que dava certo. Entendi. Então, esses aqui são os pontos de Oxalá. Da vibratória de Iemanjá, a gente separou esse aqui, que eu não me lembro. Dá um Si pra Rita. Ela vem na espuma do mar, ela vem com seu manto firmar, ela é a cabocla Iara, que vem nas ondas do mar. Oiê, oiá, aiê, oiê, oiá, aiê, oiê, oiá, aiê, ela vem
Sindale. Em algum momento você consegue Ok. tocar isso pra gente? Botar os acordes aí? Então, mas por isso eu perguntei se punha, mas vocês falaram que é só na voz? Não, mas pra gente ilustrar. Nós Por isso que eu não cantamos queria. Eu canto na capela, porque nós a estamos gente acostumados só fazer, a mas eu cantar queria que na você botasse capela. os acordes aí Ah, pra tá, gente. não. Então, Não, aqui, lógico, agora é nós. Nós fazemos como a gente acha bom. Quer repetir esse? sei lá, a gente atrai quem não deve. Não, não tem perigo. Não, aqui não, pode ficar sossegadíssimo. Aqui Esse aqui é não. um ponto. Deixa eu ver um pouquinho. Acha um mais fácil. Iemanjá mais fácil. Continua no Si, tá? Todos aqui são tão difíceis. Esse é o mais fácil. E esse? Você lembra? Lembro. Lembra? Só que é difícil. Difícil? Então vai. Yemanhá emba, baba yego. Yemanhá emba, baba yego, baba yego, baba yego. É que eu sou segunda voz, né? Eu não lembro. Não sei. Que Meu fazer? negócio, eu sempre desço, eu nunca subo. Ah, entendi. Eu sempre desço. Se você Mas vocês quiser... têm esses cantos gravados de alguma maneira ou não? Não, então, a intenção, quando a gente começou o trabalho, era pautar todos eles. Entendi. Exatamente, para se você pegasse agora, você Entendeu? tocasse. Era pautar todos Entendi. eles, mas nós não teríamos acabado até hoje. Né? Vamos para frente. Nós estamos pondo bolinha na pauta até hoje, então, depois de 26 anos. A vibratória de Iori é o Dó maior, que é a linha das crianças. Suas preces cantadas falam muito em Papai, Mamãe do Céu e mantos sagrados. São melodias às vezes alegres, outras vezes tristes. São letras singelas com temas infantis. E esse daqui é muito bonito porque ele traz a vibratória de Iori junto com a dos Pretos Velhos. Esse eu lembro. Puxa aí. Dá o Dó para nós. Ou o acorde, qualquer coisa. Dó. Pega. Bengo, 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 sim, senhor. Lá vem as criancinhas com as ordens do vovô. O vovô está lá no céu, bem juntinho de uma cruz. Ele mandou a sua luz, ele é o Senhor Jesus. Lindo, né? E tem aquele que eu gosto bastante, de subida, andorinha. Andorinha que voa, andorinha, leva as crianças na hora, andorinha. Voa, voa, andorinha, leva as crianças na hora, andorinha. Esse ponto, Subida eu já, de criança. todo terreiro de candomblé canta. Que legal. Vai de novo. Andorinha que voa, andorinha, leva as crianças na hora, andorinha. Voa, voa, andorinha, leva as crianças na hora, andorinha. Então passamos por Iori, passamos pelas crianças. Agora nós vamos para a vibratória de Xangô, que a nota é o Sol. Seus pontos cantados são sérias invocações de imagens fortes e podem ser cantadas em vozes baixas. E a sua nota é o Sol. Quem rola pedra na pedreira é Xangô. Quem rola pedra na pedreira é Xangô. Vivo na coroa de Zambi, vivo na coroa de Zambi, vivo na coroa de Zambi é Xangô.
Esse é outro que se canta em terreiro de candomblé também. Qual que você gosta? Tem mais um aqui, Rita? Não sei. E a letra é compartilhada, ponto. Então todos já conhecem. É. Em geral, assim, são diferentes espíritos que transmitem a mesma letra. Ou não? Desculpe. Como que essas letras, esses pontos, chegaram em pontos diferentes, mas com o mesmo conteúdo? Normalmente é o seguinte, a Umbanda e o Candomblé, por falta de conhecimento, eles acham que é uma coisa só, mas não é. É muito diferente uma coisa da outra. Rituais... É que eles compartilham... Isso. Então, algumas coisas são compartilhadas, tá? Algumas crenças, até alguns misticismos, alguns sincretismos, que seriam o santo com alguma entidade, porque onde as pessoas estavam, nas fazendas, etc. e tal, os santos eram colocados em cima. Mas tinha uma toalha embaixo que eles colocavam os santos, né? Então, os santos da Umbanda, que seriam os orixás. Então, sempre tem essa ligação de Oxalá com algum santo. Isso chama sincretismo, tá? Mas é apenas para você poder viver num lugar que não deixavam você viver. Então você tinha que fazer. O que eu reparei, por exemplo, lá por exemplo, lá no terreiro do Seu Sebastião, é que muitos dos pontos eu sabia, entendeu? Quando eles começavam a cantar. E eu não cantava, porque às vezes uma palavra ou outra minha saía diferente, mas era uma palavra no meio de uma estrofe, entendeu? Entendi. Então, os pontos são mais ou menos os mesmos mesmo. Eu só não lembro. Vai lá. Se a sua machada é de ouro, é de ouro, é de ouro. Se a sua machada é de ouro, é de ouro, é de ouro. Machadinha da ponta dourada, é machadinha de Xangô. Machadinha da ponta dourada, é machadinha de Xangô. E salve a banda. Salve a banda. E vamos lá. Então vamos ter que cantar. Não precisa ter, tá tranquilo, tá? Oi? Mesmo que cante outro tipo de ponto, não, você pode ficar sossegado, tá? Não, mas tô bonito. A vibratória legal. de Ogum, Esse é bom. a nota é o Fá. Suas preces cantadas traduzem invocações para a luta da fé e demanda. Então, eu não sei se... Bom, já foi. Eu ia... Não, pode deixar. Tá aqui, esse aqui. Lembrando que as palavras-chave de Ogum são guerreiro, espada, escudo, bandeira, mata e clarim, que no sincretismo é o São Jorge. Tá. Aí é a parte mais do embate, né? É a coisa mais da demanda mesmo, a luta da fé. Tá. E a gente separou na beira do Cariri. Que no espiritismo é o duelo lá, né? Mas a história do duelo. É, a história, Tá. Você lembra? Então vai, é um Fá. Na beira do Cariri eu vi Xangô cruzar. Na beira do Cariri eu vi Xangô cruzar. Suas forças com seu beira... Peraí, eu acho que eu esqueci esse ponto. Eu também não lembro. Bom, então eu vou falar. Isto. A letra é a seguinte. Na beira do Cariri eu vi Xangô cruzar. Suas forças com Ogum, seu beira-mar estava lá. Eles firmaram sua espada, iluminaram a sua cruz. Beira-mar cobre seus filhos com a coroa de Jesus. Isso aqui eu sei. Você sabe? É esse? Então vai. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra firmar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, vencedor de demanda, ele vem de Aruanda pra firmar filhos de Umbanda. Ogum, Ogum Yara,
salve a sereia do mar, Ogum, Ogum Yara. Eu não sou cantora. Nossa, mas super bonito. Eu queria... Aqui. Qual que você quer? Agora aqui é a paixão, né? Tá. E aí a vibratória de Yorimá, que são os pretos velhos, que o tom, a nota é o Lá. Os pontos cantados são mais tristonhos, entre todos e revelam um ritmo compassado, dolente, melancólico, e traduzem verdadeiras preces de humildade. Só revendo, as palavras-chave dessa linha vibratória são preto velho, aruanda, cachimbo, pai preto, mironga, congá e conga. Seu bordão ele puxa mironga, seu bordão ele mexe dendê, seu bordão ele puxa mironga, seu bordão ele mexe dendê, sua estrela estava no céu, se ela desce eu quero ver, sua estrela desceu do céu, sua estrela cruzou o mar, saravá, forças de Congo, é meu pai Cipriano no Congá. Eu mudei um pouco aqui, tá? Porque eu quis acompanhar um pouquinho você. É que você foi e eu fui junto. Eu mudei. Ela mudou a melodia. Mudei a melodia, mas a entonação, Tá. isso é tudo igual. Então é isso, a gente separou e como eu falei, a intenção Faltou era... o chão. Calma. Não, sim, eu sei, tá aqui, ó. Faltou o chão. Você Sim. pulou aqui, ó. Não é? É. 7 estrelas, é mesmo, eu pulei, fui direto aos preto velho, falando, minha vez. A vibratória de Oxóssi, a nota é o Ré, o tom é o Ré. Suas preces cantadas, vamos só ler a coisa que... Suas preces cantadas traduzem beleza nas imagens e na música. São invocações, geralmente tristes, às forças da espiritualidade e da natureza. 7 estrelas te alumia, 7 estrelas é quem te guia. Eu é Oxóssi, caboclo pena branca. Eu venho lá da Juremá, trazendo ordens de pai Oxalá. Eu venho lá da Juremá, lá do alto da Serra Morena, onde canta o sabiá e pia a cobra coral. Caboclo é caboclo de pena, Oxóssi é caçador da Jurema. Eu tenho fé no seu Jurema, caboclo da mata, vem na banda saravá. Então essas... E geralmente esses pontos eles são repetidos muitas São vezes? exaustivamente. Até que alguma entidade ou peça para mudar, ou peça para parar, ou que uma outra entidade venha, ou que alguém peça, olha, puxa um ponto de Preto Velho, puxa um ponto de Xangô, puxa um ponto de Ogum. E aí... Mas senão você fica, né? Ele é... E tem também... Ele é repetido até... Alguém dá ordem dentro da gira para mudar. E tem um ponto de defumação, sendo que a defumação tem por objetivo equilibrar todos os plexos, né? Chakras, etc. Por isso os pontos cantados, o ponto cantado da defumação não deve produzir vibração ou empolgação. É um ponto cantado mais tranquilo, assim, sabe? Sem muitos altos e baixos. Você lembra? Sem alternância de pontos fortes e fracos. Você lembra? Fortes e fracos. Não, depois nós vamos fazer. Lê aqui. Me ajude, seu beira-mar. Filhos vêm purificar. Umbanda tem fundamentos, é preciso preparar.
com incenso e benjoim, alecrim e alfazema, defumar filhos de fé com as ervas da Jurema. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné, alecrim, benjoim e alfazema. Vamos defumar filhos de fé. Esse ponto, qualquer terreiro que você for, de um bando de candomblé, toca-se. Toca-se com... que é a defumação com batuque. Com batuque. Então você viu que o batuque não tirou a voz, não tirou a letra. Porque se você precisa gritar, aí já saiu da entonação. Pode até desafinar, né? Não, desafinar é desafinar. Bom, e chegamos às nossas considerações finais. Para estabelecermos ligação com a faixa vibratória adequada, devemos cantar uma prece com o objetivo certo e também tonalidade, timbre, altura e ritmo. Pois, caso contrário, atingiremos faixas vibratórias diferentes em desacordo com o nosso objetivo e necessidade. Observando esses aspectos ao cantar um ponto, entraremos em sintonia com a faixa vibratória que queremos atingir, uma vez que os sons repercutem de diferentes maneiras no astral. Voltamos às nossas perguntas iniciais. O que é um ponto cantado? Por que cantamos um ponto? Resposta. Um ponto cantado não é uma simples música que interpretamos porque gostamos da letra ou porque sua melodia é agradável aos nossos ouvidos. É sim uma música simples, mas com letra de sentido profundo, que entoamos porque, através dela, atingiremos um patamar mais alto, criando um elo de ligação com o plano astral desejado. Por essa razão, devemos ter todo o cuidado e atenção ao cantar uma prece, procurando cada vez mais estabelecer essa ligação. Tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, a gente fez um glossário com algumas palavras que, né, não fazem muito parte do nosso dia a dia, né? Por exemplo, Agô, Arruda, Aruanda, que é o país da Umbanda, né? Bengo, benjoim, bodoque, bordão, caboclo, caçamba, e vai por aí até o Zê. A gente separou e fez um glossáriozinho, tá? Com todas essas palavras mais... E por que vocês cessaram de de tocar o projeto? Depois você desliga. Depois a gente conta. Então, era essa a nossa colaboração. Legal, muito bom. E vocês se importariam de fazer uma cópia? Não. Digitalizar. Pode. Isso aqui é aberto, Não é. Que eu queria depois olhar projeto, com calma. ainda tem mais coisa, tem bastante coisa para discutir, para falar. É sempre menor do que aquilo que a gente pretendia, porque qual era a intenção, como a gente falou, era pegar, por exemplo, esses pontos. Eu ia tocando no teclado e a Rita ia pondo na pauta. E a gente fazia um caderno de música, entendeu? Sim, aí dava pra... Estava até hoje fazendo bolinha. Não tem problema. Mas já ia ter... Só não falamos... Já estaria pronto. Já estaria pronto. Só não falamos dos Exus, guardiões, porque alguém vai falar sobre os guardiões e depois nós falamos sobre Exus, guardiões. Semana que vem. Tá. Então não é simplesmente cantar, é sentir o que você está falando e fazer com que esses pontos ajudem naquela vibração, porque isso normalmente era cantado com gente sentado lá fora, desesperado lá dentro, com milhões de problemas. Não importa que se a pessoa tem problema, como uma vez teve uma mulher que estava preocupada onde estava o periquito dela, mas para ela era muito importante. E as entidades dão atenção a isso. O importante é que a cabeça da pessoa fique bem. Se o motivo é plausível ou não, não importa, mas que as pessoas saiam bem. Eu lembro de uma cena que eu nunca mais vou esquecer, que eu vim com a minha roupa, que eu punha na gente. A roupa era branca, né? Calça e jaleco. Eu punha num plástico e pus o cabide aqui
E fui andando no meio das pessoas, que as pessoas estavam esperando e nós estávamos chegando. E a pessoa fez assim, graças a Deus ela veio. Lógico que não era comigo que ela queria falar, tá? Era com a entidade. Porque infelizmente, às vezes nós temos que incorporar. Não há necessidade disso. Depois você pega um grau, é que as pessoas só confiam, parece que falando com outro ser. Não confia, não parece que... Não confia na pessoa, no médium, né? Então, mas depois dessa frase, aí eu fui mais, às vezes dá um pouco, cansa bastante, você trabalha o dia inteiro, depois tem uma gira de sexta-feira, não acabava antes das 3 da manhã de jeito nenhum. Tá, aí minha mãe brigava comigo, entendeu? Mas fazia parte do que nós estávamos fazendo. Foi uma época muito boa. Foi muito bom mesmo. Aprendi muito. Tem muito o que aprender, mas aprendi. E eventualmente, quando a gente lembrava que dava, a gente marcava a data. Data do dia que o ponto tinha sido passado. Então, por exemplo, esse ponto de Exu Guardião, ele foi passado para nós no Congá no dia 4/10/88. Mas Hoje é aí... dia 9. Mas aí é passado. A entidade passava. A pra nós. entidade passava. E depois, mais pra frente, falava, vamos cantar aquele ponto Sim, que às foi vezes, passado. Porque tinha, pra retomar. cada um tinha uma função dentro do terreiro, tá? Então a Miriam, por exemplo, ela é cambono. O que é um cambono? É um cara que auxilia a entidade. A entidade fica aqui, precisa de charuto, precisa de uma pemba. Pemba não é nada mais do que um giz com formato diferente, tá? Colorida. A preta não precisa porque se faz com carvão, tá? Então tem todas as tonalidades. Então a Miriam sabe, ele fala, pega tal coisa, faz alguma coisa, pede para a pessoa sentar, às vezes ajuda até a pessoa a incorporar. Então precisa de alguém, tem a pessoa que puxa os pontos, tem a pessoa que incorpora, cada um tinha a sua função, tá? Todos eram importantes, não importa, mesmo a pessoa que estava começando era uma pessoa importante. Sim, sim. Mas aí editava, anotava e depois uma outra vez falava, agora vamos cantar aquele que foi passado inclusive tal tem alguns dia. pontos que são específicos de algumas entidades. De algumas entidades que falavam, olha, eu sou tal pessoa, eu sou tal, meu nome é tal. Então a gente já marcava, né? Ponto do Caboclo Biratã, ponto do Exu tal. A gente já deixava anotado e aí também assim, era interessante porque quando a entidade ia incorporar, pelo jeito, pelo gestual do médium, a gente já sabia quem era. Entendeu? Então a gente já mandava o ponto, entendeu? A gente já, eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, acabou lá não sei o que, entendeu? Pela maneira como o médium se posicionava fisicamente, a gente já sabia quem vinha. Por isso que o cambono é importante. Então a gente já olha sabia tudo. quem era, porque a gente estava consciente lá dentro. Então já chamava, já pegava o ponto e já puxava, entendeu? Então era isso. Muito bom. Essa foi a nossa colaboração. Excelente. Então vamos